água, principalmente nas regiões sudeste e nordeste, diminuíram e muito nos últimos 3 anos. Quem fez essa descoberta foi o pesquisador brasileiro Augusto Getirana, que trabalha na NASA. O Sudeste, por exemplo, perdeu 56 trilhões de litros de água por ano. Já o Nordeste deixou de ter 49 trilhões de litros de água por ano. Ou seja, em apenas 3 anos, foram mais de 300 trilhões de água a menos nessas regiões. Que loucura, hein, gente? Uma das causas da falta de água é o desmatamento nas cidades e nas margens e nascentes dos rios. Outro problemão é o desperdício. Tem cano furado, tem consumo excessivo de água e não tem campanha educativa. Para todos esses problemas, uma boa prefeitura pode ser a solução. É dever do prefeito garantir água para toda a cidade o tempo todo. Para isso, os nossos representantes, que serão eleitos ou reeleitos este ano, precisam pensar em maneiras mais inteligentes de garantir o abastecimento. É isso que a gente vai ver na reportagem de hoje da série Por uma Cidade Mais Crente. Quanto mais gente nas cidades, maior a necessidade de água. No Brasil, cerca de 80% da população vive nos centros urbanos, um número acima da média mundial, que é de 50%. Haja água para tanta gente. A urbanização faz com que o ciclo da água se acelere. A evaporação, por exemplo, nas ruas, nas calçadas, ela é muito rápida. Mas os prefeitos podem contar com um grande aliado para fazer a oferta de água acompanhar o aumento da população: o verde. A vegetação permite com que o aquífero seja recarregado, reabastecido e, ao mesmo tempo, coloca na atmosfera, através da transpiração, quantidades substanciais de água sob forma de vapor. Esse é o resultado desse vapor que sai do verde. A transpiração das árvores vira chuva. E chuva é fundamental. Só ela é capaz de reabastecer os nossos reservatórios, renovar as nossas fontes de água, deixar a cidade assim, com água suficiente disponível para abastecer todos os moradores o ano todo. Não, beleza? Olha que paisagem linda. Mas ela pode desaparecer, sumir. Se o verde sai de cena, a água vai embora junto com ele e rapidamente. Nós estamos numa represa que em menos de 2 anos secou. A água aqui, só uma miragem no meio do deserto. Segundo a Organização Mundial da Saúde, uma cidade deve ter pelo menos 12 metros quadrados de área verde por habitante. Mas dentro do projeto de urbanização, as árvores ficaram do lado de fora. E se você fosse o prefeito, o que você faria para esverdear a sua cidade? Se eu fosse prefeito, eu me preocuparia em prestar atenção nessas ruas e avenidas que possuem um canteiro em que seja permitido plantar uma árvore. Incentivaria as empresas, no alto do seu prédio, colocar uma área verde. Eu acho que dificultaria também o corte de árvores em todas as vias, não só públicas, mas nos bairros também, nas construções pequenas. Não faltam possibilidades. O professor Tundise, presidente do Instituto Internacional de Ecologia, estuda os sistemas aquáticos há 50 anos e dá alguns caminhos para os futuros prefeitos. A possibilidade de você remunerar pessoas da área rural para fazer revegetação. Ele pode estimular, por exemplo, a construção de canteiros de vegetação, em que as pessoas podem ter canteiros e vender mudas. O prefeito pode usar uma lei que se chama de relevante interesse ecológico para o município. Ele declara uma área de relevante interesse ecológico. E pronto. Aí isso fica protegido. Pois é, não adianta sair plantando sem estudo, sem fazer manutenção. Cuidar do verde é uma ciência e os prefeitos já têm tecnologia para isso.
Essa aqui é uma cipipiruna. Ela tem um pouco mais de 20 anos, é jovem ainda, vai viver muito, pode chegar até 100 anos. É uma árvore nativa da Mata Atlântica, mas vive muito bem em cidade. Agora, sabe por que eu sei tudo isso? É porque ela foi cadastrada e catalogada aqui, ó, nessa ferramenta, que é um programa de monitoramento para qualquer prefeito poder conhecer, gerenciar e escolher melhor as árvores da sua cidade. O trabalho começa com uma avaliação da árvore, por fora e por dentro. Não encontrei nenhum vestígio de cupim, raiz dobrada, né? Aqui tem uma injúria, mas não tem nenhum apodrecimento intenso. Com a ajuda de vários aparelhos, é feito um verdadeiro check-up das árvores. Aqui eles estão realizando uma tomografia por impulso. Nós temos, então, uma imagem interna da árvore. E aí você percebe que você não está vendo nada por fora. Então, quem faz uma análise só por fora pode estar cometendo um grande erro, né? As informações como características da espécie, o estado de saúde, relação com o entorno e a localização são cadastradas no smartphone e armazenadas no sistema. O Arbio, ele é uma ferramenta genérica que nós chamamos. Então, ele pode atender a vários municípios e prefeituras para a gestão da arborização. E por que é importante fazer essa gestão? Você tendo esse tipo de informação, você consegue planejar que espécies eu devo plantar, em que local. Então, assim, o que acontece na maioria dos casos é que as árvores são plantadas, mas sem um planejamento. O programa do Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo já pode ser contratado por qualquer prefeito. A gente vai formalizar uma proposta para poder realizar o curso e assim por diante. A gente também pode fazer um piloto junto com a prefeitura que se interessar pelo Arbio. Então vamos lembrar, a arborização aliada à tecnologia provoca mais chuva nas cidades, diminui a estiagem e aumenta o abastecimento de água. Mas não adianta cuidar do verde e deixar a água descer pelo ralo. Segundo os pesquisadores da USP, os edifícios, os prédios são os principais gastadores de água. Um hospital, por exemplo, imagine a quantidade de água que ele precisa para realizar todas as suas atividades, todo dia, dia e noite, sem parar. Mas economia é a palavra de ordem. E sabe por onde a prefeitura pode começar a fazer um uso racional da água? Isso aqui é um protótipo de uma cidade. E assim, num passeio rápido, a gente já consegue perceber que qualquer município, por menor que seja, até fictício como esse aqui, tem no mínimo um posto de saúde, uma escola, uma creche, a Câmara dos Vereadores, a sede da prefeitura, a delegacia de polícia. Só aí nessa conta são 6 prédios públicos. Ou seja, a prefeitura tem que fazer o dever de casa e começar a economia de água aqui, no seu próprio quintal. Esta é a proposta do Departamento de Engenharia Civil da Escola Politécnica da USP. Em 98 começou, dentro do campus da USP, o programa de uso racional da água. Aqui a gente vê no mapa, né, Gisele, que é a engenheira que participa do programa. Tudo bom, Gisele? Aqui é o mapa da cidade universitária toda. Isso. E vocês mexeram no consumo geral da cidade universitária, Sim, é isso? foram ações tecnológicas de mobilização e de gestão da demanda. Porque a USP é uma cidade. Sim, com, Por ser uma cidade com todas as universitária. suas características e todos os seus problemas também. De uma cidade. Sim. Então esse modelo é possível que seja replicado em outras cidades do Brasil? Sim, com certeza. O programa reformou os prédios para renovar a rede hidráulica e evitar o desperdício. Instalou controladores de fluxo das torneiras e dos vasos sanitários. Duchas com fechamento automático. E sistema de reuso. Por exemplo, o campo de futebol é irrigado com a água da raia olímpica, dentro da própria universidade. Um dos pilares do programa é o monitoramento remoto do consumo. Pelo computador, a equipe acompanha em tempo real o uso da água em cada prédio do campus. Assim é possível identificar o vazamento rapidamente. Se ninguém está consumindo aqui, ele estava indicando um consumo. Isso mostra um vazamento. Isso. Deveria estar zerado, sem nenhum consumo. Isso. E aí
vazamento entre campo. Um aparelho moderno chamado geofone eletrônico dá a localização exata do problema. Pelo método acústico, ele vai escutando ao longo da rede e onde tem o vazamento, ele tem um ruído característico mais forte, né, de água sob pressão. Isso evita de você ter que ficar quebrando em vários lugares, né, na parede ou no piso. O programa reduziu pela metade o consumo de água na cidade universitária. Essa queda contou também com a campanha de conscientização dos usuários. O prefeito fazendo isso nas escolas ou em edifícios públicos, ele está dando exemplo. Isso é importantíssimo. Eu dou o exemplo e aí ele pode se pautar nestes exemplos para fazer as campanhas de conscientização. Então vamos fechar a conta? A arborização, com a ajuda da tecnologia, mais a reforma dos prédios públicos, aliada à educação, garantem um maior abastecimento de água. Simples assim. Mensagem importante para os prefeitos do século XXI: a adaptação ao clima e às mudanças climáticas. E não há nada melhor que a adaptação ao clima do que reflorestar os municípios. Como é que o governo pode tratar essa questão? Por meio de campanhas educativas, né? Mostrando para o usuário como é o importante é conservar a água, o porquê e como fazer isso. Então se liga aí, por uma cidade mais inteligente, vote consciente. Você sabia que na década de 90, Nova York enfrentou uma grave crise no abastecimento de água? A prefeitura de lá resolveu arregaçar as mangas. Começou a reestruturar os prédios públicos para evitar o desperdício de água. A maior mudança foi na troca das descargas. As novas passaram a consumir 70% a menos. O mesmo aconteceu nas casas. Os moradores recebem até hoje um cheque equivalente a R$500 pela troca e não parou por aí. A prefeitura queria plantar 1 milhão de árvores para manter a unidade do ar equilibrada. Com a ajuda da população, o objetivo foi alcançado em 2015. Eita, meta boa de bater, hein?